Meu irmão achou que eu não tinha jeito e me apresentou a amiga da namorada dele, dizendo que ela poderia me ajudar. Mas, assim que cheguei ao restaurante, uma menininha correndo se aproximou de mim. Eu olhei para a garotinha e não consegui resistir. Quem pode recusar um bebê tão fofo assim, né? Olhei ao redor. Não consegui me segurar e toquei naquele rostinho branco e fofinho. Perguntei suavemente: Oi, pequena, como você está aqui sozinha? Cadê seu papai e sua mamãe? A menininha perguntou. Você é o papai da Yueyui? Eu sorri e respondi. Você se chama Yueyui? Mas eu não sou seu papai. Você se perdeu? Quer que o irmão aqui te ajude a encontrar seu papai? Papá, você não quer mais a mamãe e a Yueyui? A menininha começou a chorar. Quando ouvi o choro dela, fiquei sem saber o que fazer. Acabei pegando-a no colo e a coloquei no meu colo. Não chora, querida. Cala a boca. Meu irmão tá rindo ali do lado. Meu irmão começou a rir. Ha. Não imaginei que você ia passar por isso. Você sabe como acalmar criança, né? Você me pegou de surpresa. Eu não sei como acalmar crianças. Eu disse, olhando para a namorada que estava ao lado. Xiao, você que é mulher, você não sabe o que fazer. Eu falei, meio perdido. Olhando para a menininha, fiz uma expressão preocupada e perguntei, ela tá com fome, talvez? Xiao concordou. É possível, mas o que uma criança tão pequena consegue comer? Ah, claro, bebê precisa de leite. Eu disse, animado. Mas a Xiao não estava feliz. Era um espaço pequeno, e nós tínhamos escolhido ficar bem próximos, mas não contávamos com uma menininha. A Xiao estava tão apertada que mal conseguia se mexer. De quem é essa criança? Cadê os pais dela? A Xiao reclamou e olhou para Xu Xiao. Xu Xiao chamou, garçom. O garçom foi até nós. Olá, posso ajudar com alguma coisa? O garçom perguntou. Não sei de quem é esta garotinha. Vocês não vão cuidar disso? Xu Xiao perguntou. Desculpe, vou perguntar agora, o garçom respondeu. Logo, ouvi pelo alto-falante, alguém perdeu uma criança. Repetiram isso diversas vezes sem ninguém aparecer. Eu não sei porquê, mas essa menininha me parecia familiar. Será que era só impressão? Me traga uma xícara de leite morno, por favor, eu disse ao garçom. Com certeza, senhor. O Jian fez uma piada. Ela realmente se parece com você. Para de falar besteira. Eu olhei para o Jian. Você se chama Yueyui, certo? Venha até o irmão, por favor, depois de um gole de leite. A menininha balançou a cabeça e disse, não. Mamãe disse que não posso ir com estranhos. E ela? Ele é o papai da Yueyui, não é um estranho. A pequena Yueyui respondeu sério enquanto chamava a polícia. Eu estava brincando, enquanto limpava suavemente a boca da Yueyui com um guardanapo. Que alívio! Nesse momento, o gerente correu até nós. Pessoal, acabamos de checar as câmeras. Essa menina entrou sozinha no nosso restaurante. Eu também não queria ficar mais lá, então me levantei e peguei a menina no colo. Os pais devem estar preocupados. Vamos levar ela para a delegacia para encontrá-los. A Bayan viu que eu ia sair e se apressou. Mas Lin, você ainda não comeu. Não se preocupe, vou embora. E fui. A Bayan ficou tão irritada que começou a bater pé. Depois de sair do restaurante com a Yueyui, fui em direção à delegacia. Mas logo que andamos um pouco, Yueyui ficou pálida e começou a gritar que a barriga doía, até vomitou o leite que tinha acabado de beber. Yueyui, o que aconteceu? Papai, a barriga da Yueyui tá doendo. Estou morrendo. Calma, Yueyui, você não vai morrer. Papai vai te levar para o hospital agora. Não percebi que já estava sonhando com as palavras dela. Ela chamava a mim de papai. Yueyui não pode morrer. Mamãe só tem você. Papai, se a Yueyui morrer, você vai cuidar bem da mamãe. Ela se esforça tanto para cuidar de você. Eu rapidamente chamei um táxi. Yueyui, não fala isso. Você vai ficar bem. Em poucos minutos já estávamos no hospital infantil mais próximo. Doutor, o que está acontecendo? Um médico veio correndo perguntar. Eu não sei, ela começou a reclamar da barriga. O que ela comeu? O médico pegou a Yueyui e perguntou. Só tomou um pouco de leite. O médico levou ela para a sala de exame e disse, ok, eu já sei, você pode esperar lá fora. Fui deixado do lado de fora. Após meia hora, a porta se abriu e o médico saiu. E então, eu fui rápido perguntar, está tudo bem, a criança tem intolerância à lactose. Você ainda deu leite para ela? Você não sabia?
O médico franziu a testa. Que tipo de pai é você? Eu me apressei a negar. Não, eu não sou. O médico me interrompeu. Tudo bem, ainda bem que não aconteceu nada. Mas preste mais atenção. Não coma nada por enquanto. Vamos observar por um dia e se estiver tudo bem, você pode ir embora. Está certo, eu entendi. Obrigado, doutor. Eu não expliquei mais nada. Fiquei bravo, então fui ver a Yue no quarto. Ela ainda estava dormindo. Ela estava tão linda, com um rostinho delicado, agora tão pálida. As sobrancelhas estavam franzidas. De repente, eu senti uma dor no coração e estendi a mão para tocar o rosto da Yue. Então notei que ela tinha um colarzinho pendurado no pescoço. Fui olhar de perto e vi que tinha um número gravado. Era para ligar, 3141. Pensei que era o telefone dos pais dela e rapidamente peguei meu celular para ligar. O telefone tocou algumas vezes até que alguém finalmente atendeu. Alô, olá? Uma voz feminina fraca e trêmula respondeu. Oi, alô, você é o responsável pela Yue? A mulher do outro lado ficou empolgada. Yue, eu sou a mãe dela. Onde ela está? Eu sorri ao ouvir isso. Que voz familiar! Mas não tinha tempo para pensar e respondi rapidamente. A Yue tomou um pouco de leite e está com dor de barriga. Ela está no primeiro hospital infantil. A mulher do outro lado começou a gaguejar, com a voz ofegante, como se estivesse implorando por informações sobre o hospital. E a Yue, como ela está agora? Por favor, posso falar com ela? Olhei para nossa pequena, adormecida na cama. Relutante, disse, a pequena Yue está dormindo. De repente, achei que era melhor confortá-la, então acrescentei, mas não se preocupe. O médico disse que ela já passou. Depois de ouvir que a criança estava bem, a mulher claramente respirou aliviada. Ótimo, senhor, por favor, cuide da Yue. Eu já estou a caminho. Sem problema. Eu ainda lembrei gentilmente. Não se apresse, cuide-se no caminho. Fique tranquila. Vou ficar aqui com a Yue. Obrigada. Na verdade, eu estava um pouco inseguro. Afinal, foi por minha culpa que a pequena Yue ficou assim. Ela é tão adorável. Se acontecer algo, não sei como explicar para os pais. Desliguei o telefone e me sentei ao lado da cama. Olhei para a Yue, tão fofa. Estranho, eu costumava não gostar de crianças. Fui falando para mim mesmo. E minha mão se moveu involuntariamente, cobrindo a pequena com um cobertor. Talvez meu movimento a tenha acordado. Uma voz suave e doce surgiu. Papai. Ao ouvir a Yue acordando, suspirei aliviado. Pequena Yue, você acordou. A Yue assentiu docemente. Desculpe, foi tudo culpa do papai. Foi culpa do irmão. Não, não é culpa do papai. Papai, por que você não reconhece a Yue? Ao perceber que papai não a reconhecia, ela fez uma cara triste, com os olhos vermelhos, como se fosse chorar a qualquer momento. Eu fiquei preocupado e rapidamente tentei confortá-la. Tudo bem, você diz o que quiser. Não chore, não chore. Eu sou seu pai, não te abandonei. Assim que a pequena Yue ouviu isso, ela enxugou os olhos e parou de chorar. Ela sorriu, mostrando os dentinhos. Eu soltei um suspiro. Não sei como lidar com você. Eu percebi que quando a Yue sorri, ela fica linda. Posso imaginar como a mãe dela deve ser bonita. Fiquei ansioso para vê-la. Espera, o que eu estou pensando em relação a uma mulher casada? Sacudi a cabeça rapidamente. De repente, sinto uma mãozinha tocando minha cabeça. Com olhos grandes e brilhantes, ela me observava preocupada. Papai, o que aconteceu? Está sentindo dor de cabeça? A Yue pode te ajudar. Eu fiquei sem graça e com o rosto vermelho. Quando a mamãe está com dor de cabeça, a Yue sempre massageia e fica tudo bem. Mamãe se esforça tanto, criando a Yue sozinha. Eu fiquei um pouco surpreso. Você foi criada sozinha? E seu pai? Papai, você tá meio doido. O papai da Yue é você. Yue olhou para mim com um sorriso inocente. Papai, a Yue não te culpa. Mamãe disse que você é o homem mais incrível do mundo, um grande herói que salva o mundo. Por isso você é muito ocupado. A Yue te perdoa. Então, papai, pode prometer a Yue que vai passar mais tempo com ela e com a mamãe depois de vencer os vilões? Então, foi assim que sua mãe te disse. Eu olhei para a pequena Yue com um coração apertado, sentindo pena da mãe dela. Depois eu acariciei a cabeça da Yue para confortá-la. O pai também chegou. Vendo as duas sorrindo, ele comentou com um tom de inveja. É melhor ter filhas. Filha é um aconchego,
diferente de ter um garoto fedido como eu. Com um sorriso, eu falei brincando, menino ou menina, é tudo a mesma coisa. Claro que não é, menininhas são muito mais fofas. Olha esse fedido aqui, que fica 3 dias sem tomar banho, parecendo um macaco. Olha só como ele saiu de casa e caiu na valeta. E ainda caiu numa vala de esgoto. Agora ele é realmente um garoto fedido. Enquanto falava, peguei meu celular com um sorriso malicioso. Tirei a foto do meu filho caindo na valeta. Haha, se você arrumar uma namorada, vou mostrar essa foto para ela. Vou mandar essa foto para ela ver. O menininho ao lado, que parecia ter uns 6 anos, ficou com um rosto bem envergonhado. Pai, eu sou mesmo seu filho? Que pai deixa o filho cair na vala de esgoto? Se não fosse meu, você acha que eu ia te tirar de uma vala tão fedida? Haha, eu preciso imprimir essa foto. Quando eu e a Yui ouvimos isso, também caímos na risada. Logo depois, ouvimos gritos do lado de fora do quarto. Yui. Quando a Yui ouviu aquele som familiar, gritou feliz. Mãe. Papai, a mamãe chegou. Eu rapidamente me levantei. Ok, fica deitada, não se mexe. Eu vou procurar. Papai, vai logo. Assim que eu estava saindo do quarto, alguém esbarrou em mim. De repente, uma sensação familiar me atingiu. Antes que eu pudesse reagir, a pessoa nos meus braços soltou um gemido de dor. Depois, ela baixou a cabeça, tocando a testa enquanto pedia desculpas. Desculpe. Não foi por intenção. Não tem problema. Você veio procurar a Yui, certo? Sim, sou a mãe da Yui. Assim que a menina ouviu o nome da Yui, levantou a cabeça. Quando viu o rosto da garota, apesar de já esperar, fiquei impressionado. O que me intrigou foi que a menina parecia me conhecer. Com um olhar cheio de surpresa e descrença, ela disse, como você está aqui? Ouvi seu sussurro de surpresa. Mas no segundo seguinte, ela imediatamente fechou a boca e baixou de novo a cabeça, o que me deixou mais intrigado. O que isso significa? Nós nos conhecemos? A menina parecia confusa e rapidamente balançou a cabeça em negação. Não nos conhecemos. Sério? Antes que eu pudesse confirmar de novo, escutei a voz doce da Yui chamando, mamãe. Depois de ouvir, a menina rapidamente se virou e entrou. Eu também me apressei e entrei junto. Assim que entrei, ela correu para o lado da Yui. Yui, você está bem? A pequena Yui respondeu, mamãe, eu estou bem. Desculpe, mamãe, te deixei preocupada. Como você pode sair sozinha? Você sabe que a mãe fica preocupada e ainda sai. Você não está sendo desobediente? A menina levantou a mão como se fosse dar uma palmada na Yui. A Yui rapidamente cobriu o bumbum. Desculpe, mamãe. Da próxima vez, a Yui não vai mais fazer isso. Não fique brava, ela ainda é só uma criança e está doente. Eu não sei o que pensei. Ver a Yui prestes a levar uma palmada me deu pena, então fui logo me adiantar para impedir. Ela realmente puxou a mão, fez a Yui deitar e cobriu ela. Obrigado, pai. A pequena Yui sorriu para mim. Já tô quase acostumado com ela me chamando de pai, mas a mãe ainda não se acostumou. No momento em que olhou para mim, ficou toda vermelha. Desculpa, ela. Eu cocei a cabeça e ri. Sem problema. Pensei que algumas coisas não eram adequadas para perguntar na frente das crianças, então falei para Yui que estava deitada na cama. Yui, você pode dormir um pouco, pai. Depois olhei para aquela garota, vi que ela não teve tempo de rebater e continuei. Pai e mãe vão sair rapidinho, se precisar de algo, é só nos chamar. Pai e mãe estão lá fora, tá bom? Yui me olhou e depois olhou para a mãe e acenou com a cabeça. Certo, faz tempo que não vem a gente. Com certeza tem muitas coisas que não podem ser ouvidas pela Yui. Vão lá e falem. Eu cutuquei o nariz da Yui com um sorriso carinhoso. Você é uma pequena esperta. Depois olhei para a mãe da Yui, que estava toda vermelha. Vamos. A mãe da Yui olhou para ela, ainda um pouco hesitante. Mas quando viu a Yui assentir e apressá-la, disse, mãe, o pai tá te esperando, vai logo. Então não teve como dizer não. Certo, então ela seguiu meu exemplo e saíram. As duas não se atreveram a ir longe, com medo da pequena Yui sentir falta. Assim que chegamos ao corredor, eu estendi a mão para a menina à minha frente. Oi, sou Lin Mumiao. Shui. A voz da menina era bem baixinha enquanto dizia seu nome. E estendeu a mão. Eu apertei a mão dela. Oi, senhora Shu. Acabou doendo? Ao ouvir isso,
Shui sorriu. Eu apontei para a testa dela. Shui logo percebeu e disse, não dói. Depois eu pedi desculpas. Desculpa, senhora Shu. Hoje, o que aconteceu com a Yui foi culpa minha. Eu não sabia que ela tinha intolerância à lactose e ainda dei leite para ela. Shui imediatamente balançou a cabeça. Não, tá tudo bem. Você não fez por querer. Depois as duas ficaram sem saber o que dizer. Eu só consegui me adiantar. Ei, senhora Shu, eu tenho a impressão que já vi você antes. A gente se conhece de algum lugar? Assim que falei, percebi que minhas palavras pareciam um convite. Não era uma cantada. É que eu não sei porquê, mas você me parece familiar. Shui olhou para mim com uma expressão séria. Ela, com um olhar tímido, disse, talvez eu tenha um rosto comum. Eu não te conheço. Shui mordeu o lábio como se estivesse escondendo algo. Eu ri levemente ao ouvir isso. Se essa garota tem um rosto comum, quem ouvir isso pode achar que ela está sendo modesta. Senhora Shu, posso te fazer uma pergunta? Não sei se é apropriado. Você pode perguntar. O pai da Yui, ele. Ao ouvir isso, a expressão de Shui mudou. Eu pensei que perguntar isso seria impróprio. E se o pai da Yui tivesse partido de forma inesperada? Isso seria complicado, né? Olha, não leva a mal, eu só estou curioso. Se você não quiser responder, tudo bem. Ele não sabia da existência da Yui. Shui olhou para mim, parecendo confusa. Eu achava que o pai da Yui ou tinha falecido ou era um canalha que abandonou a esposa. Eu fiquei pensando, uma esposa tão bonita e uma filha tão adorável. Se fosse eu, estaria rindo à toa enquanto sonhasse à noite. Parece que ela não sabia disso. Senhora Shu, mas ela é a mãe da criança. Ela deveria ter direito a saber. Será que ele é um canalha? Shui rapidamente balançou a cabeça e explicou. Não, ela é ótima. Depois ela hesitou e continuou. Na verdade, foi um acidente. Depois, eu procurei por ela, mas ela já tinha uma namorada. Isso me deixou ainda mais perplexo. Por um momento, não sabia o que dizer. Nesse momento, foi Shui que perguntou. Se o pai da Yui fosse você, o que você gostaria que eu dissesse? Não sei se é impressão minha. Parece que o Shui falou isso olhando fixo, ao contrário de antes, quando estava se esquivando. É como se eu fosse o pai da Yui. Mas, primeiro, eu não tenho namorada. E segunda, eu realmente não me lembro de ter algo com o Shui. A única vez que estive mais perto disso foi naquele sonho realista que tive aos 18 anos. Nesse instante, Shui se virou desapontado. Eu vou ver a Yui. Shui, espera um pouco, eu quero responder a sua pergunta. Se eu fosse o pai da Yui, eu gostaria que você falasse a verdade. Assim que eu disse isso, Shui parou. Então, eu fui até ele. Com um olhar sério, eu disse, Shui, talvez você realmente devesse informar ao pai da criança. Não é só você que está enfrentando essa dificuldade. A Yui também precisa de uma família completa, e ela precisa de um pai. Crianças que crescem em lares uniparentais podem ter problemas emocionais, e quando ela chegar na idade de ir à pré-escola, você pode ter certeza de que ela não será zoada ou intimidada pelos colegas. Depois de ouvir minha fala, Shui olhou para a Yui no quarto e ficou em silêncio. Em seguida, ele me acenou com a cabeça, parecendo um pouco infantil. Assim que abriu a boca, ouvi alguém chamando meu nome à distância. Shui olhou para dentro. Era uma garota alta, vestindo um vestido branco. Ela correu até nós, preocupada, e começou a me examinar. O que você está fazendo no hospital? Está se sentindo mal? Não, eu estou bem. Eu me apressei em negar, mas não consegui evitar o toque dela. Quando Shui viu a garota, engoliu as palavras que estava prestes a dizer. Ele se virou para ir embora, e eu, rápido, segurei sua mão. Espera, Shui. Assim que percebi que não era apropriado, soltei sua mão imediatamente. Sobre a questão do pai da Yui que eu mencionei. A garota ao meu lado olhava para o Shui com curiosidade. Antes que eu pudesse terminar, Shui apressadamente respondeu. Vou pensar bem, estou indo. Depois disso, entrou no quarto sem olhar para trás. Eu senti claramente que Shui não queria dizer aquilo para ela. Como eu continuei olhando para o que restava, a pessoa ao lado comentou, Ei, para de olhar, ela já foi embora. Quando eu finalmente desviei o olhar, sem dizer nada, afastei a mão dela do meu braço, olhando para minha roupa amarrotada e perguntei. Lin Shuin, para de amassar minha roupa, você amarrou minha nova camisa. Assim que ouvi o tom irritado. A garota se pôs em ponta de pé, tentando dar uma tapinha na minha cabeça.
Mas eu, com meu 1,85 de altura e reflexos rápidos, esquivei. Mais respeito, não é todo dia que se deve tocar o cabelo de um homem. Ei, você ainda está confusa, essa é uma questão de respeito. Quando você era criança, eu até troquei suas fraldas. Como você fala assim com sua irmã? Isso é só uma roupa. Vamos lá, quanto foi essa roupa? Eu te compenso 10 vezes. Essa garota não é outra senão minha irmã mais nova, Lin Shuin. Pensei que não tinha mais ração para o meu gato em casa, então mostrei um dedo. Ela pegou o celular e, após algumas tecladas, ouvi um alerta do meu celular, depósito de 100 mil reais. Lin Shuin ergueu a cabeça, cheia de orgulho, e guardou o celular. Isso é suficiente? Pensei, que bom, ganhei um bom dinheiro. Minha roupa era só uma de uma loja de beira de estrada que eu paguei 100 reais. Ei, você ainda não me contou. Aquela menina era sua namorada? Ela é bem bonita. E vocês estão em que etapa? Quando você vai trazer ela para casa? Para de falar bobagem, não é ela. Eu ia negar, mas... Só ouvia Lin Shuin falando. Mas, já que você tem uma namorada, você não vai contar para Shen Shen? Ela me disse que te arrumou um encontro. E você diz o quê? Um encontro? Só me preocupo comigo mesmo. Eu? Essa vida toda atraí o olhar das pessoas ao meu redor. Como é um hospital infantil, só tem gente trazendo crianças doentes. Essas pessoas estão me olhando com descontentamento. Quando vi a Lin Shuin, corri para avisar. Ei, fala baixo. Isso aqui é um hospital. Como você ainda não se tocou disso? O Shen Shen tá preocupado. Você tá com uma certa idade e ainda não arrumou uma namorada. Ele arrumou um encontro para você. Ela disse que tentou te ligar várias vezes e até fez uma busca na família, pedindo para quem te encontrasse avisar. Ele quer que você volte hoje à noite para jantar com a sua pretendente. Poxa, eu só tenho 22 anos. Por que ela tá tão apressada? Só sabe ficar perdida em meio à natureza, fazendo coisas estranhas, com medo de que você se prejudique. Ah, mas agora que você tem uma namorada. Do que se preocupa? É só levar a menina para casa. Estava pensando nisso, na verdade. Ah, e não conta para minha mãe que você me viu hoje. Eu nem consigo dizer que não tenho namorada. A Lin Shuin queria mudar de assunto rapidinho. Aliás, Shuin, o que você tá fazendo aqui no hospital? A pequena Nomu tá doente? A pequena Nomu é minha prima. O nome dela é Lin Nu, e é irmã da minha prima Lin Shuin. A Nu só tem 8 anos. É um milagre que os tios tenham conseguido ter ela, pois já estão com mais de 40 anos. Mas, como foi uma gravidez tardia, ela é bem frágil. Tem até médico que disse que ela pode não chegar aos 18 anos. Eu mal entendi os resultados dos exames. E como ficou o resultado? Eu perguntei apressado. Melhorou bastante. É isso, o remédio que você me deu realmente ajudou. O médico até me perguntou o que eu dei para ele. Sorri e disse, quando acabar, me avisa que eu cuido disso. Não, deixa que meu amigo compra para mim. Ah, mas isso não vai dar muito trabalho pro seu amigo? Lin Shuin ficou um pouco sem jeito. Não se preocupa, tá tudo certo. Se precisar de algo, me avisa. Ah, então, se não tem mais nada, vou indo. Tentei sair, mas a Lin Shuin me segurou. E perguntou, espera aí, você me chamou para vir ao hospital e eu nem te perguntei por que tá aqui. Eu? Claro que não. Não me diz que você veio aqui para se tratar. Eu só venho ver as crianças. Minha mãe trouxe uma criança. Que criança é essa? Claro que é a minha. Ainda não tinha terminado, quando ouvi a pequena Yue chorando e correndo descalça, me abraçou e começou a chorar. Papá, papá. Eu a vi descalça e fiquei preocupado, então a peguei no colo. Yue, o que aconteceu? Ela se agarrou no meu pescoço chorando. Papá, você vai embora de novo? Papá não vai embora. E a sua mãe? Como você saiu correndo sozinha? Falaram do diabo. E ele aparece. Aí a Shui apareceu com uma toalha na mão, correndo atrás da gente tentando puxar a Yue, mas como eu já a tinha pegado, só acenou. Yue, vem cá, com a mamãe. Não, quero papá. A pequena Yue chorava, e a cena era tão triste. E você não quer mais a mamãe? Se não, quero papá. Eu olhava para essa menininha tão triste e meu coração doía. Vem cá, minha filha, não chora. Papai tá aqui, vai ficar tudo bem. Poxa, filhinha, não fica assim. Você vai ficar com cara de gatinha chorona e vai perder a beleza. Olha, Mace, escuta o tio aqui. Vamos parar de chorar, tá? Não precisa se preocupar. Não fala mais sobre isso, tá?
Eu trouxe uns docinhos para você. Olha, a gente come junto, que tal? Quando ela recebeu o doce, parou de chorar instantaneamente. Mas aí, perguntou, e a mamãe? Os docinhos são para a mamãe também. Eu dei um para você e um para ela. Ó, ela também precisa de mimos. Olha aqui, tem mais para você. Papai? Ah, não acredito que a Lin ouviu. Ela estava tão confusa. Peraí, eu escutei certo. Você chamou ele de papai? Sim, você ouviu direito. E olha, a moça ficou surpresa quando ouviu a palavra papai. Ela é sua irmã? Sim, ela é minha irmã. O que aconteceu com a Lin? Eu pensei que ela fosse sua namorada. Namorada? Como assim? Na verdade, eu nunca tive namorada. Isso é engraçado, né? Mas olha só, de repente, vou ser papai. Que sensação estranha. Se fosse minha filha, eu ia mimar ela muito. A Shu me olhou e começou a morder o lábio. Acho que ameis ela. A Lin parece que não tá acreditando no que ouviu. Afinal, não é que eu atravessei a porta do tempo? Essa é sua filha? É. Assim, minha mãe não vai mais ficar tão ocupada para se preocupar com isso. Sim, ela é minha filhinha. Não parece? Até eu acho que ela é parecida comigo. Parece sim. A Lin ficou chocada, mas não dava para negar. Preciso ligar para Shen. A Lin tirou o celular do bolso, nervosa. Vou avisar a Shen que você agora é vovó. Não é brincadeira, Flor. Eu não estou sonhando. Ela é muito parecida. Isso não é coincidência. Espera, ele tá aqui do meu lado. A Lin me passou o celular. Ei, Shen, escuta, tá? Como eu imaginava, antes de colocar o celular perto do ouvido, ouvi a voz da minha mãe. Ela me deixou em choque, então eu afastei um pouco o celular e olhei para Mace. Mace, vai lá, cumprimenta sua avó. Isso, é a avó do papai, sua avó. Isso mesmo, Mace, cumprimenta ela. E a minha mãe continuava lá, falando sem parar. De repente, uma voz fraquinha da vovó surgiu. O telefone ficou em silêncio. Como ninguém respondeu, a Yuan chamou de novo. Vovó. Do outro lado da linha, ninguém respondeu. A pequena Yuan, se sentindo ignorada, perguntou com um pouco: por que papai e vovó não falam? Será que não gostam de mim? Como pode? A vovó deve estar velha e um pouco surda. Eu apertei o nariz da Yuan para confortá-la. Depois, falei de propósito no telefone. Mãe, sua neta está te chamando. Por que você não fala? Olhei para a Yuan. A pequena Yuan gritou de novo para o celular. Vovó, você é tão fofa. Eu quase não consegui conter a risada e limpei a garganta. Mãe, você realmente acreditou? Mãe, você não pode estar brincando comigo, né? Olha, eu te digo. Com a idade avançada, meu coração não aguenta. Não me engane, tá? Mãe, por que eu iria te enganar? Você ouviu, certo? Se isso for verdade, traz ela aqui agora. Ouviu? Não pense que vai ficar por isso mesmo. Você me escondeu isso por tanto tempo e eu ainda não acertei contas com você. Não, a pessoa também tem assuntos. Na próxima, eu trago, tá? Se não, hoje é agora. Eu estou em casa te esperando. Assim que terminei de falar, ela desligou sem me dar chance de recusar. Assim que atendi, devolvi o celular a Lin Shuin. Então, olhei para o Shuli. Você pode me ajudar? Minha mãe disse que eu deveria levar você e a Yuan para casa. Ela quer te conhecer. Mas se você não quiser, não tem problema, eu falo com minha mãe. Nesse momento, a mãozinha da Yuan puxou a mão do Shuli. Mãe, eu quero ir ver a vovó com o papai. Eu nunca conheci a vovó. Shuli olhou para a Yuan e depois para mim. Ele fez um gesto de concordância e respondeu. Tá bom, se você não quiser, eu vou. Você realmente vai? Ah, que bom! A Lin Shuyin estava de olho nos dois, resmungando. Olhem esses dois, parecendo que estão fazendo um pedido de casamento. Principalmente o Shuri com aquela cara de corado, enquanto a Lin o olhava empolgada. Chega, olha essa sua cara de desespero. Lin Shuyin olhou para o relógio. Nono, ele já está na hora de tomar remédio, eu estou indo para casa. Na verdade, preciso ajudar a Shen Shen a se preparar. Você vai trazer sua namorada para jantar em casa, né? Eu respondi. Claro, irmã. Você pode ir. Depois que a Lin Shuyin saiu, eu levei a Yuan para dentro do quarto. Peguei um lenço umedecido e limpei os pezinhos dela. Com cuidado, coloquei as meiazinhas e disse com seriedade. Yuan, você não pode andar descalça lá fora, tá? E aqui é o hospital. Tem muitos vírus. Se você pisar em algo sujo e se machucar, papai e mamãe vão ficar tristes.
Desculpa, eu entendi. A Yuaniwan baixou a cabecinha. Eu não consegui ficar brabo com uma criança tão boazinha. Só pude acariciar o cabelinho dela. Muito bem. Então, olhei para o Shuri e disse. Agora você fica com a Yuaniwan. Vou perguntar ao médico se ela pode ter alta. Se não puder, ela vai ficar mais um dia aqui. Beleza. O Shuri acenou com a cabeça. Depois, eu apertei suavemente o rosto fofinho da Yuaniwan. Yuaniwan, você espera o papai aqui, tá bom? Papai vai falar com a doutora. Cuidado, papai. Você tem que voltar logo. Não pode deixar a Yuaniwan sozinha. A Yuaniwan me olhou com ansiedade. Com uma mão segurou a minha e com a outra estendeu o dedinho mínimo. Vamos fazer um dedo mindinho, tá? Claro, dedo mindinho. Eu me agachei e estendi meu dedinho mindinho para o dela. Não se preocupe, irmão. Agora que fizemos o pacto, estamos seguros, certo? Yuei, curiosa, perguntou. Irmão, eu tenho uma pergunta. Por que depois do pacto ainda tem que se enforcar? Se já se enforcou, não morreu? Isso foi o que ela perguntou. Claro, ela já tinha perguntado isso antes. A mãe dela não te explicou? É uma canção de ninar que vem de muito, muito tempo atrás. As crianças só passam a palavra, nem sabem o porquê. Mas Yuei continuou. E quem foi o primeiro a dizer isso? Por que ela disse isso? Ela tinha algum problema com os amigos dela? Eu achei a curiosidade dela adorável. Ela realmente é muito parecida comigo quando era criança. Sempre questionava tudo. Mas ninguém me explicou na minha infância. Então eu estendi as mãos e disse, esse é um segredo que o papai vai te contar. Quando dizemos isso, fazemos um gesto. Olha, nossos mindinhos estão entrelaçados. E depois, os polegares se levantam e se tocam. Isso é como um carimbo. Depois disso, a promessa se torna real. Então, quando falamos de enforcar, estamos falando desse gesto com o polegar, não de realmente se enforcar. Entendeu? Yuei aplaudiu com as mãos, entendendo. Irmão, você é incrível. Eu acariciei seu rostinho suave. Mas chega, irmão, eu já volto. Ela estava tão obediente, esperando por mim. Depois que falei com o médico, soube que era melhor ficar no hospital até amanhã. Se não houver nada de errado, a gente sai à noite. Anotei tudo que podia e liguei para a mãe da linha, pedindo para fazer uma comida leve. Quando voltei, vi que Yuei já estava dormindo. O médico ficou observando enquanto eu ia cuidadosamente em direção a ela. Ela está dormindo. O médico disse baixinho. A médica ajeitou o cobertor dela. Eu não te incomodei muito? Você deve estar preocupado, não é? Tem um sofá lá, você deve descansar um pouco. Vou ficar de olho na Yuei. A médica hesitou, mas acabou sentando no sofá. Como ela se perdeu? Eu perguntei curioso. Ela abaixou a cabeça e, com a voz embargada, começou a explicar. Yuei sempre dizia que queria uma saia nova. Hoje é feriado e eu tinha um prêmio para ela por causa do meu projeto da escola. Eu planejava levá-la para comprar roupa, mas me senti mal e fui ao banheiro. O banheiro era pequeno, então pedi para ela esperar lá fora. A Yuei normalmente é tão quieta, mas quando voltei, ela tinha sumido. Fiquei apavorada. Achava que ela tinha sido sequestrada. Eu não tenho nada além dela. Eu não posso perdê-la. Enquanto falava, ela começou a chorar. Instintivamente, eu a abracei, acariciando suas costas. Calma, calma, não precisa se preocupar. Yuei está bem agora. Você falou que estava com um projeto na escola, então você ainda estuda. Qual escola? Clearing North. A médica olhou para cima um instante, e eu fiquei surpreso. Eu também estudei lá. Por que eu não te reconheço? Você parece mais nova. É da minha turma? Sim, só que eu sou da turma de baixo. Eu fiquei grávida do Yuei no primeiro ano. Eu tirei um ano de férias da escola, então, sabe, me abaixei para me apoiar no sofá. Como você sabe que eu sou da mesma idade que você? Eu ouvi. Shui ficou nervoso de repente e eu continuei perguntando. Ouvi de quem? Ao ver Shuli, ele baixou a cabeça, não tinha coragem de me responder. É que, alguém que está perto de mim gosta de você, então comecei a perguntar por você e acabei ouvindo isso. Mas eu não ia deixar por isso mesmo. Então, tenho mais uma pergunta. Por que o Yui me chama de papai assim que me vê? E diz que foi você quem contou para ele. Eu sempre quis te perguntar isso, mas não tive a chance antes. Eu achava que Shui estava muito nervoso. Queria provocar um pouco Shui, mas ao vê-lo mordendo o lábio, me deu uma ideia estranha. Mas não esperava que Shui levantasse a cabeça e ficasse me encarando assim. Acabei me sentindo envergonhado.
Vou ver o Yui Yui, você pode descansar um pouco. Justo quando estava me levantando, ouvi Shui dizer calmamente. Sim, fui eu quem contou. Por que você é o papai do Yui Yui? O quê? Eu fiquei paralisado, como se tivesse levado um choque. Fiquei lá, com a boca aberta, como se tivesse um ovo na boca. Shui levantou-se, parecendo ter tomado uma decisão importante. Olhou nos meus olhos e disse, você é o papai do Yui Yui. Eu fiquei sem saber o que responder e disse, para com isso, não estamos nem perto de ter um filho. Mas Shui olhou para o Yui Yui e disse, se você não acredita, pode fazer um teste de paternidade. Eu não queria te contar isso. Mas o que você disse hoje me fez lembrar. O Yui Yui realmente precisa de um pai, e você tem direito de saber a verdade. Se for verdade, por que você não veio me procurar todos esses anos? Shui estava nervoso, fechou as mãos. Na verdade, eu já tentei, mas os seus amigos disseram que você tinha uma namorada e que vocês estavam muito bem. Eu não queria te atrapalhar. Olhei para Shui, o rosto sério, não parecia estar brincando. Dei um tapa na cabeça. Não devia ser que eu estou perdendo a memória. O Yui Yui parece ter uns 3 anos. Isso significa que aconteceu há quase 4 anos. Naquela época, eu estava prestes a fazer 18 anos. Antes que eu pudesse confirmar, Shui já tinha me dado a resposta. Foi no seu aniversário de 18 anos. Na noite do seu 18º aniversário, Shui percebeu que eu estava confuso e viu que eu não acreditei. Se você não acredita, tudo bem. Normalmente, isso ninguém acreditaria. Não estou te dizendo que você é obrigado a ficar comigo, só estou pensando no Yui Yui. Não estou dizendo que não vou assumir a responsabilidade, mas eu realmente não me lembro de nada. Franzi a testa e cocei a cabeça. Comecei a tentar lembrar daquele ano. Lembro que bebi 5 garrafas de vodka e depois fui ao banheiro e só não lembro de mais nada. No dia seguinte, acordei sozinho em um quarto de hotel. Mas naquela noite, eu realmente tive alguns sonhos estranhos. Faz sentido agora que vi a mancha vermelha na cama. Eu pensei que tinha me machucado, mas depois de conferir, não havia feridas. Fiquei pensando nisso. Depois, olhei seriamente para Shui. Pode deixar, se o Yui Yui realmente for minha filha, eu vou assumir a responsabilidade. Shui só fez um som afirmativo e depois murmurou baixo. Então, só a responsabilidade pelo Yui Yui? Só que essa frase Shui disse tão baixo que eu não consegui ouvir direito. Shui, posso te fazer uma pergunta? Não quero dizer nada demais, só quero entender a situação, porque eu realmente estava muito bêbado. Mas por que você entrou no meu quarto? A Shui ficou vermelha. Isso é meu quarto. Seu quarto? Depois do vestibular, um amigo me convidou para ir a um bar. Foi a primeira e única vez. Meu amigo pediu um chá gelado para mim. Eu realmente achei que era um chá normal, então acabei bebendo mais. Minha mãe nunca deixou eu beber. Eu fiquei com medo do cheiro de álcool quando voltasse para casa, então pedi ao meu amigo para reservar um quarto no hotel. A voz da Shui foi diminuindo. Ela olhou para trás e pareceu hesitante. Na verdade, não contou toda a verdade. Embora tenha bebido, não foi completamente irracional. A razão de estarmos lá foi eu. Então, o hotel em que você ficou é o mesmo onde a gente fez a festa de aniversário. Eu comentei, que coincidência, né? Shui me olhou com uma expressão complicada. Você não precisa ficar em uma situação difícil. Eu não te procurei esses anos todos para não te incomodar. A Yui é minha filha. Eu consigo cuidar bem dela. Assim que a Yui acordar, vou levá-la. Não vamos te incomodar mais. Shui estava prestes a sair em direção a Yui, mas eu a segurei. Shui, você entendeu errado. Não estou te incomodando. Só estou dizendo que ainda não consigo me adaptar a essa nova identidade. Eu não sei como cuidar de uma criança, não sei como ser um pai. Mas relaxa, eu vou aprender. Vou assumir minhas responsabilidades. É isso que eu prometo. Shui olhou para mim, admirando minha determinação. Eu acredito que você será um bom pai no futuro. Os dois ficaram em silêncio, até a Yui, que estava dormindo, falou. Papai, mamãe, por que vocês estão segurando as mãos? Mamãe, você também está segurando a mão do papai? Quando eu percebi, ainda estava segurando o pulso da Shui. Eu soltei na hora, pensando que poderia machucar. Tomara que eu não quebrasse o pulso dela. Os dois estavam em uma situação constrangedora, quando, de repente, ouvi um barulho no estômago da Yui. Ela mordeu o lábio e tocou a barriguinha dela. Papai, mamãe, minha barriguinha tá com fome. Eu comi só um pãozinho de manhã e depois bebi um pouco de leite, mas vomitei tudo.
Como posso não estar com fome? Eu olhei no relógio e vi que já estava na hora. Vamos levar a Yue para casa. Tá bem. Shuri assentiu, demonstrando preocupação. Eu peguei a Yue nos braços. Vamos, papai vai te levar para a casa da vovó comer, tá bom? Querido, a Yue quer ver a vovó. Os bracinhos da Yue pareciam animados. De verdade, ela estava muito feliz. Mas Shuri de repente segurou minha roupa. A gente vai para sua casa agora? Eu não pensei muito. Sim, já falei com minha mãe. Ela já está preparando o jantar para a gente. Mas eu ainda não estou pronta. Shuri olhou para a roupa dela, que era bem casual. E eu também não estou maquiada. Isso tá feio? Será que isso é muito deselegante? Eu não sei o que passou pela minha cabeça quando falei isso. Sem problemas, cada nora tem que conhecer os sogros, certo? Depois que eu falei, percebi que minha fala foi errada e queria me dar um tapa na cara. Onde foi parar a lógica da minha fala do debate na escola? Shuri ficou surpresa, então eu corrigi. Não foi isso que eu quis dizer, não é isso. Mas Shuri não respondeu e seguiu em frente. Não foi essa a intenção, Shuri. Eu segui com a Yue nos braços. A Yue estava se debatendo para descer. Assim que eu a coloquei no chão, ela colocou as mãos na cintura e disse, bem brava. Papai, você deixou a mamãe brava e ainda fica fazendo cara séria. Mamãe é tão bonita. Como você consegue dizer que ela está triste? E as meninas odeiam que digam que elas estão tristes. Desta vez, o Yui também não vai te ajudar. Eu me agachei, olhando para a Shui na frente. Falei para o Yui, papai não disse que sua mamãe estava triste. Papai sabe que errou. Yui, você pode ajudar o papai a animar a mamãe, por favor? Seria ótimo se o Yui ajudasse. Ele bateu no peito e logo correu até a Shuri. A Shuri não estava andando rápido, então o Yui logo alcançou. Ele pegou na mão dela e começou a acenar. Mamãe, mamãe, não fica brava. A Shuri se abaixou e sorriu gentilmente. O Yui disse que mamãe não estava brava, enquanto olhava para mim que estava vindo. Na verdade, ela não estava brava. Ela só ficou um pouco surpresa ao ouvir eu chamando ela de esposa na frente dos outros. O Yui deu uma piscadela e sussurrou no ouvido da Shuri. Shuri, meu pai falou que a mamãe é a mais bonita. Ele gosta mais da mamãe. Ao ouvir isso, o rosto da Shuri ficou vermelho de repente. Nesse momento, eu cheguei perto e falei de forma tranquila. Shuri, não fica brava, tá? A Shuri me olhou, ainda um pouco vermelha e perguntou, você disse isso de coração mesmo? Ah, eu não sei o que o Yui disse para você, respondi, olhando para o Yui. Ele apenas disse que eu sou bonita. Então percebi que ela estava perguntando se era verdade. Parece que as garotas se importam muito com a aparência. Claro, é de coração. É 100% sincero. Eu não menti, porque a Shui é de fato muito bonita. Então, eu a olhei intensamente. Mas o que eu não esperava era que a Shuri parecesse muito empolgada e fosse direto para o meu abraço. Fiquei olhando para a Shui que havia pulado nos meus braços, sem saber onde colocar as mãos. Eu queria muito saber o que o Yui tinha dito para a Shuri. Então, olhei para o Yui, que estava rindo, tapando a boca. Já que eu não podia empurrá-la, fiquei assim mesmo. Afinal, ser abraçado por uma linda assim, cheirando bem, é impossível não ficar animado. Nesse momento, alguém me chamou. Líder Lin, Shuri, tem alguém vindo. A Shuri imediatamente se afastou. Quando eu me virei, era um Jian com a namorada e uma garota chamada Bayan. Jian se aproximou. Ele me puxou para o lado e perguntou baixinho, irmão, você arranjou namorada? É alguém da nossa escola ou só uma piada? Eu neguei rápido. Ela não é minha namorada. É só uma amiga da minha irmã. Não terminei a segunda parte. Jian claramente não acreditou. Irmão, que relação é essa que você ainda está escondendo? Eu vi com meus próprios olhos. Vocês estavam se abraçando. Se você tem namorada, me avisa logo. Assim, eu falo com minha namorada também. Você sabe que ela sempre quis juntar você e a Bayan. Interrompi Jian. Espera aí. Você disse que a Shui é uma piada da nossa escola? Como eu não conheço ela? Para com isso, irmão. Você vive com os olhos fechados, só pensando nas suas coisas. Shuli, cunhada, eu e o Miao não nos importamos de conversar um pouquinho, tá? Quando a Shuri ouviu cunhada, seu rosto ficou vermelho. Eu vi que ela estava tímida e rapidamente disse, Shuli, este é meu amigo Jian. Você e o Yuyu esperem aqui. Vou já voltar, tudo bem. A Shui assentiu rapidamente. Claro, pode ir. Jian, vendo isso, começou a rir.
Olha só, Miau, você tá melhorando, hein? Agora você fala e tudo, até com a cunhada. Eu agarrei a orelha do Jian e disse, cala a boca, enquanto puxava ele para o lado. Ei, ouvi dizer que a Shuri é muito tímida. Como você conseguiu se aproximar dela? Que jeito de falar, que difícil. Eu lancei um olhar para o Jian, e ele rapidamente mudou de assunto. Tá bom, tá bom. Como foi que o Sênior Gao fez a fria Xiaohua se render aos seus jeans? Olhei para o Shui e pensei, pode ser o charme, né? Shui segurou a mão da Yu e parou no lugar. O Shu Xiaojian, o Jian e eu saímos, e ele puxou a Baian junto para questionar. Shui, qual é a sua relação com o Sênior Lin? Shui não quis dar atenção a Baian e segurou a mão da Yu, virando as costas para eles. E isso te diz respeito? Shu Xiaojian ficou mais irritado por Shui não responder. Estamos falando com você, sabia? A Baian se aproximou, com os olhos levemente vermelhos, e chegou perto de Shui. Shui, eu realmente gosto do Sênior Lin. E já faz tempo que gosto dele. Você pode ficar longe dele? Shu Xiaojian ainda insistiu, mas Shui continuou ignorando. Ela foi na frente e virou Shui, dizendo, a An está falando com você. Escutou? Não ache que só porque a An é boa você pode abusar dela. A Yu, com medo, se escondeu atrás dele. Shui acariciou carinhosamente a cabeça da Yu. Não precisa ter medo. Então ele disse para Shu Xiao, o que essa garotinha ainda está fazendo perto de você? Você ainda não encontrou a família dela? Embora ela seja realmente bonita, cuidar de crianças é proibido. Eu ri um pouco. Que se dane as crianças, eu ainda cuido da minha. Olha como minha filhinha é bonita, não é? Né? Yu, o que você me chama? A Yu olhou para mim e me chamou alegremente. Papai. Ah, eu fiquei tão feliz que soltei um A. O Jian achou que eu estava perdendo foco, só ouvindo a palavra papai. Bard, para de brincadeira. A pequena não reconhece ninguém. Agora chamou você de papai e acha que é seu filho. Não tenho energia para explicar. De qualquer jeito, o que eu disse é uma coisa, se acredita ou não é problema seu. Baian se aproximou, parecendo estar muito ferida por isso. Sênior Lin, qual é a sua relação com Shui? Ela é sua namorada? Shui ouviu a pergunta da Baian e olhou para mim. Ele estava nervoso, esperando minha resposta. Mas eu não respondi a pergunta da Baian. Baian, isso não é da sua conta, né? A Baian percebeu que eu estava muito frio com ela e se declarou, Sênior Lin, eu gosto de você. Eu até sabia que a Baian tinha esses sentimentos, mas não esperava que ela fosse tão direta. Antes que eu pudesse recusar, a Yu segurou minha mão e balançou. Só para Baian perguntar, papai, quem é ela? Ela é tão feroz, até foi má com a mamãe. Ela é uma má pessoa, eu não gosto dela. Papai, não dá atenção para ela, tá bom? Ai, eu tive que acalmá-la. Tá bom, papai não vai dar atenção. Yu está com fome e você não disse que ia levar a Yu para a casa da vovó para comer? Beleza, vamos. Não podemos deixar a nossa Yu com fome. Vamos, papai vai levar você para a casa da vovó comer. Eu peguei a Yu no colo. Sem me importar com o olhar de todo mundo, só disse para Jian, eu tenho que ir, até segunda na escola. Depois, olhei para o motorista da minha casa, que já tinha chegado e estava esperando ali perto. Aí falei com a Shui. Vamos, Shui, o carro chegou. Shui olhou para Baian, que estava o encarando com raiva. Baian, sem resposta, não desistiu e correu para me agarrar no braço. Sênior Lin, espera um pouco, o que eu disse antes? Eu recuei um passo, puxando meu braço para fora. Desculpa, Baian, eu não gosto de você. Baian ficou muito frustrada e continuou perguntando. Por quê? Não tendo outra opção, comecei a olhar para a Shui ao lado e então puxei a mão dela, levantando-a na frente de Baian. Porque eu já gosto de alguém. Eu gosto da Shui, mas por que é ela? Baian pensou um tempão. Porque a Shui é mais bonita e mais bondosa que você. Depois disso, o rosto da Baian ficou vermelho. Depois de falar, eu peguei a mão da Shui e fui na direção do carro. Na verdade, eu não gostava da Baian sem motivo. Eu me preocupava com alguns gatos na escola e comprei um alimentador automático e uma casinha. Mas, quando fui ver os gatos, percebi que o alimentador automático tinha sido quebrado e a casinha estava uma bagunça. Por sorte, o alimentador tinha função de gravação. Descobri que quem quebrou foi a Baian. Eu odeio pessoas que são falsas. Levei a Shui até o carro e peguei a Yu para entrar.
Depois, eu abri a porta do carro para Shuri. Com uma mão, segurei a borda do carro e a Shuri bateu a cabeça. Depois de entrar, ficamos em silêncio por um momento e falamos ao mesmo tempo. Acabei de. Pode falar primeiro. Pode falar primeiro. Eu disse. Desculpa, eu só estava com medo da baia me enrolar. Então, eu te usei como escudo. Shuri olhou para mim. Então tudo que você disse antes é mentira? É tudo falso? Eu pensei um pouco sobre o que falei com a Bayan, porque a Shuri é mais bonita e mais bondosa que você. Claro que não é tudo mentira. Você realmente é mais bonita que ela. Depois disso, eu olhei para Yui ao lado. Não é, Yui? Yui acenou com a cabeça. Mãe, você é a mais bonita. Então, eu sorri para Shuri. Ela já estava com o rosto vermelho, mas não sei se é só impressão minha, mas seu olhar pareceu tão profundo. Profundo, exatamente. Talvez eu esteja pensando demais. Eu olhei para o motorista e disse, beleza, vamos lá. Cada vez mais perto da casa da Lin, a Shuri podia ser vista cada vez mais nervosa. É a primeira vez que vou conhecer seus pais. Eu não trouxe presente nenhum. Vim de mãos vazias. Não é meio ruim? Mas eu balancei a cabeça. Relaxa. Mas você trouxe um grande tesouro com você, não é? Yui já estava quase dormindo, com a cabeça caída. Quando vi isso, coloquei a cabeça da Yui no meu colo, e meu coração parecia derretido. A Shuri, vendo isso, perguntou mais uma vez. Lin Mumiao, falando sério, você não desconfia nada da relação entre a Yui e você? Você não tem medo de que eu esteja te enganando só para que você se sinta responsável? Ou que seja por causa do seu dinheiro? Eu olhei para a pequena Yui. Por que você duvida disso? Olha como ela é parecida comigo, né? E quanto ao meu dinheiro, isso é ainda mais impossível. Você não parece esse tipo de pessoa. Eu brinquei. Além disso, eu sou apenas um garoto da montanha. Shuri inclinou a cabeça, sem entender. Eu não me expliquei muito. Haha, sobre isso você vai entender depois. Mas a Shuri ainda queria saber mais, então eu apontei para uma casa luxuosa. Chegamos na casa dos meus pais. Quando entrei no carro, já mandei uma mensagem, então o papai e a mamãe já estavam esperando na porta. O motorista parou o carro. Eu rapidamente peguei a Yui. Assim que ela ficou firme, me virei e ajudei a Shuri a descer. Nesse momento, papai e mamãe se aproximaram. Eles estavam olhando para mim, esperando que eu os apresentasse. O que eu pensei, eu peguei e fui apresentando. Mãe, esse é a Shuri. E, foi então que eu apresentei a Shuri. Shuri, esses são meus pais. Oi tio e tia, eu sou a Shuri. Oi, tudo bem? O papai Lin puxou a mão da Shuri e elogiou. Menina, você é muito bonita. Shuri, um pouco tímida, respondeu. Obrigada, tia. Essa aqui é a Yui. Ela chama você de vovó. Yui, com um pouco de medo, se escondeu no meu abraço e chamou baixinho. Vovó. A mãe Lin parecia não ter reagido de imediato, olhando fixamente para Yui. Ela é igualzinha a você, com esses olhinhos, nariz e bocinha. Eu chamei, mãe. O pai Lin também lembrou. O que você tá fazendo? Sua neta tava te chamando. Ah, eu só fiquei tão chocada. Olha como a meta é igual a gente quando era criança. O pai Lin riu. Viu? Agora você acredita, né? Antes você disse que meu filho tava te enganando. A mãe Lin se abaixou e ficou na altura da Yui. Você se chama Yui, né? Yui olhou para mim e depois disse docemente. Isso, vovó, eu sou a Yui. Depois esticou 3 dedinhos. Eu vou fazer 3 anos. Naquele momento, a mãe Lin queria correr e abraçar. Que legal. Vamos, vovó te ajuda a entrar. Ela a pegou no colo e foi direto para dentro de casa. Caraca, eu realmente não esperava que minha mãe aceitasse tão rápido, disse o pai Lin me olhando. Eu também não. Você não sabe, sua mãe estava achando que você estava enganando ela. Vamos entrar logo. O pai Lin chamou. Vai logo, coloca a pequena aqui. Assim que Shuri entrou. O pai Lin mandou trazer as frutas que ele preparou. A tia trouxe bastante coisa, espero que você goste. Gosto, obrigada, tia. Shuri estava um pouco envergonhada. Assim que entrei, já estava me preparando. O pai Lin gritou, seu moleque, vem cá um pouquinho. Eu fui. O que foi, pai? O pai Lin me levou para um quarto e fechou a porta. Com uma expressão séria perguntou. Quando foi que você e aquela garota começaram a se ver? Olha o tamanho da criança. O que você tá falando? A Yui não já disse. Ela tem 3 anos.
Deve ser coisa de 3 anos atrás. Eu estava nervoso querendo sair. Se não é nada sério, vou sair. Shui e Yui ainda estão nos esperando. Por que tá tão apressado? Eles estão lá fora. Sua mãe não vai comer eles. O pai Lin continuou. O que você tem na cabeça? E você ainda tá demorando. Não esquece de falar pros pais da Shuli. A gente precisa se encontrar para jantar. Você é muito lerdo. Seus pais não são antiquados. Como você tem namorada e não conta pra família? Agora até tem uma criança e você escondeu. Se a sua irmã não tivesse descoberto, você ainda ia esconder. Eu suspirei. Pai, eu realmente não estava tentando esconder. Eu soube só algumas horas antes dos outros. É uma grande injustiça. Então quando você pretende se casar? Você tá falando sério? Casar? Com quem? Obviamente com a Shuli. Isso tem que ser feito logo. Vou conversar com sua mãe sobre as datas do casamento. Espere um pouco. Quando foi que eu disse que quero me casar com a Shuli? E então, com quem você vai casar? O pai Lin percebeu o tom estranho na minha voz. Seu moleque, você não vai querer fugir da responsabilidade, vai. Eu aviso que aqui na família Lin isso não rola. Se os outros souberem que o filho do meu vizinho fez isso e engravidou a filha, a criança já tem 3 anos e ele nem quer assumir. Eu não sou pai, e a relação que eu e a Shuli temos não é como você está pensando. O pai dela está me olhando como se eu fosse um idiota. E qual é a sua relação com ela? A gente só se conhece. Eu não sei como explicar. Então, quer dizer que é só porque teve um filho? E ela não gosta de mim. Como que eu vou me casar? Eu concordo, mas ela não aceita. O pai dela parecia que tinha ouvido um trovão. O que você quer dizer com que ela não gosta de você? O pai dela apontou para o próprio filho, todo vermelho de raiva. A Yue e o Xiaoyi ainda estão lá fora. Vocês vão deixar a menina lá fora assim? Você sabe o que seu filho acabou de me dizer? O Lin ficou tão bravo que estava tremendo. O que ele falou? O Lin me encarou e disse que tinha forçado a garota. Eu logo me apressei a negar. Pai, que bobagem é essa? Quando foi que eu disse que forcei alguém? Eu só disse que ela não gosta. Eu não disse que forcei. Que falta de interpretação. O Lin ficou ainda mais irritado. E você ainda diz, se ela não gosta de você, como é que teve um filho com você? A relação que eu tenho com ela é complicada, não é como você imagina. Eu não sei mais como explicar. De qualquer forma, ela definitivamente não vai querer se casar comigo. Sempre que a gente conversa, eu percebo que só de falar de você, ela fica vermelha. Mãe, você já passou por isso. É tão óbvio que ela gosta de você. Como é que isso é possível? Eu estou em choque. Eu e o Xiaoyi. Embora tenhamos uma filha, foi tudo um acidente. A gente quase não se viu nos últimos 3 anos. Se não fosse por eu ter encontrado a Yui hoje, nossa relação, nem de amigos a gente se considera, quem dirá algo a mais. Sua mãe sabe o que está fazendo, viu? Se uma garota não sente nada por você, como ela aceitaria passar pela dor de engravidar e dar à luz? As palavras do Lin estavam cheias de compreensão e admiração pela mãe da Shuri. Ao mesmo tempo, ela tentava me fazer perceber o que sinto pela Shuri. E, de fato, eu nunca tinha pensado por esse lado. O Lin, percebendo minha hesitação, decidiu entrar na conversa. Filho, como você vê a Shuri? Eu acho que ela é uma pessoa boa. Esses anos sozinha cuidando da Yui foram difíceis. Eu vou me esforçar para compensá-la e cuidar bem da Yui com ela. Assim respondi. Na minha mente, só tenho respeito e admiração pela Shuri. Isso mesmo. O Lin sorriu, percebendo que eu gostava dela. Já que vocês dois têm sentimentos um pelo outro e têm um filho, isso é algo que pode ser cultivado aos poucos. A mãe da Lin viu que a Shui estava tensa. Então, puxou meu braço para aliviar um pouco a tensão. Vamos lá, depois conversamos melhor sobre vocês dois. Agora, vamos conhecer a Shuri. Não vamos fazer a menina esperar. Os dois foram até a sala e se sentaram ao lado da Shuri. A mãe da Lin sorriu para ela. Desculpa, Shuri, por te fazer esperar. Shuri sorriu e balançou a cabeça, sinalizando que não se importava. Seu olhar oscilava entre mim e a mãe da Lin. Ela parecia um pouco nervosa. Eu estava prestes a me sentar quando isso evitou uma situação constrangedora. Eu e a Shui estávamos tão próximos que quase podíamos sentir a respiração um do outro. Meu rosto estava quente. Eu rapidamente me levantei e gritei para minha mãe. Por que você me empurrou, hein? A senhora Lin me lançou um olhar severo e disse, vai sentar do lado da sua esposa, vai ficar perto de mim,
como uma avó. Eu só queria criar uma oportunidade para vocês. Como você não consegue ver isso, sua cabeça oca? Aí eu percebi a intenção da minha mãe. Olhei para Shui um pouco envergonhado e fui sentar do lado dela. A distância diminuiu, mas a atmosfera ficou ainda mais estranha. A mãe Lin, percebendo que não poderia apressar as coisas, decidiu deixar os dois sozinhos para desenvolver um pouco de conexão. Ela se levantou e disse a Shuli: Xiaoli, vai conversar com o Lin Múmia. Eu vou dar uma olhada na preparação do jantar. Shui rapidamente se levantou, ruborizada. Tia, não precisa se incomodar. Não é incômodo, não. A mãe Lin disse calorosamente: senta e diz ao Lin Múmia o que você quer comer. Nesse momento, o pai Lin também se aproximou, pegando a Yueyui. Yueyui, vai brincar com o vovô. O vovô trouxe muitos brinquedos para você. Yueyui respondeu animada. Tá bom. O pai Lin sorriu, levantando a Lelé bem alto, e virou-se para Lin Múmia. Vocês fiquem à vontade. Vou levar a Lelé para brincar. Depois disso, ele se afastou, deixando eu e Shuri a sós. A atmosfera entre nós estava um pouco estranha. Eu tentei encontrar um assunto para quebrar o silêncio, mas sempre que falava, parecia forçado. Shuri também parecia nervosa. Seu olhar frequentemente se desviava para mim, mas ela não ousava encontrar meus olhos. Nós dois ficamos ali, meio desconfortáveis. A sala estava silenciosa demais, então peguei o controle remoto da TV que estava na mesa. Shuri, que tal a gente assistir TV? Ok, pode ser. Assim que liguei a TV, estava passando uma novela romântica. Os protagonistas estavam se beijando apaixonadamente, e eu rapidamente apertei o botão de desligar e me levantei. A TV não tinha nada interessante. Ah, eu tenho um pequeno jardim no quintal da minha casa. Quer dar uma olhada? Shui também se levantou. Para disfarçar seu nervosismo, colocou as mãos nas costas. Claro. Então, eu levei a Shui até o jardim. Seu jardim é lindo. As flores devem ser cuidadas com carinho pela sua mãe. Minha mãe ama flores, mas as que ela corta não duram muito, então meu pai fez esse jardim para ela. Flores o ano todo. Dá para ver que seu pai é muito bom com sua mãe. Shuri olhava para mim com admiração. Eu realmente invejo você por ter pais tão bons e uma família tão acolhedora. Ao contrário de mim. Shuri se forçou a sorrir de forma autodepreciativa. Eu percebi que algo estava errado e perguntei: o que aconteceu? Shuri virou-se para me olhar, e vi um brilho de tristeza em seus olhos. Meus pais se separaram quando eu estava no ensino fundamental. Meu pai costumava bater em mim e na minha mãe. Eu nunca senti o amor de um pai, mas minha mãe sempre foi muito boa comigo. Eu senti uma pontada de empatia no coração. Então, coloquei a mão suavemente no ombro de Shuri. Tudo bem, você não está sozinha. Agora tem a mim e a Yueyui. Podemos formar uma família feliz. Depois que essas palavras saíram, eu percebi que talvez não fossem certas. Quero dizer, você pode considerar todos nós como sua família. Meus pais também gostam muito de você. Se eles não se importarem, a partir de agora, eles podem ser seus pais também. Shui levantou a cabeça e olhou para mim, com lágrimas de gratidão nos olhos. Obrigada, Lin Múmia. Eu sorri levemente. Boba, para que agradecer? Você cuida da Yueyui sozinha há tanto tempo. Eu é que deveria te agradecer. Você é a mãe da Yueyui. A gente se cuida, isso é normal. Eu sou só uma rosa florida. Olha como essa rosa tá linda. É mesmo muito bonita, assim como você. É sério. Ele abaixou a cabeça, brincando com o pé. Percebi que minha palavra saiu errada e tentei explicar. Eu quis dizer que você é bondosa e bonita. Ele sorriu levemente para mim. Foi quando ouvimos a voz da Yueyui. Papai, mamãe. Eu e o Shui trocamos um sorriso e fomos até a Yueyui. A Yueyui correu e abraçou a perna do Shuri, olhando para eles. Papai, mamãe, o que vocês estão fazendo? O Shuri se agachou e acariciou a cabeça da Yueyui. Estamos vendo flores, Yueyui. Essa flor é bonita, né? A Yueyui olhou bem para a flor e assentiu. Bonita, como a mamãe. O rosto do Shui ficou todo vermelho. Ele sorriu e beliscou o narizinho da Yueyui. Eu assisti a cena, sentindo um calor no coração. Esse tipo de vida também é bom. Papai, mamãe, vovô e vovó chamaram a Yueyui para comer. Eles prepararam um monte de coisas gostosas. Disseram que é para comemorar a nossa família reunida. A voz da Yueyui era alegre e cheia de expectativa. O rostinho dela estava levemente corado, com os olhos brilhando, parecendo que queria muito comer aquelas delícias.
Eu cheguei e olhei gentilmente para Yue, reparando em uma manchinha de comida no canto da boca dela. Me aproximei e com o dedo limpei a mancha. Fiz isso com todo carinho. Yue é uma comedora desajeitada, né? Mas tudo bem, papai vai te ajudar a limpar. Nessa hora, o Shuli chegou, vendo a cena. Ele sentiu um pouco de reprovação, mas o amor e compreensão pela filha eram maiores. Shuli se agachou e falou com a Yue, num tom doce. Yue, mamãe sabe que você tá com fome, né? E que você tá ansiosa pela comida do vovô e da vovó. Mas temos que lembrar. Antes dos adultos começarem a comer, as crianças não podem pegar os talheres. Isso é respeito, entendeu? A Yue, ouvindo isso, fez uma carinha de culpa, abaixou a cabeça. Desculpa, mamãe. A Yue não vai mais fazer isso. Vou esperar todo mundo para comer junto. Diga para vovô e vovó não ficarem bravos com a Yue. Ela vai consertar isso. Eu fiquei com o coração apertado ao ver minha filha assim. Eu a abracei e a consolei. Yue, como vovô e vovó poderiam não gostar de você? Eles te amam. Eu sei que você é uma boa menina, só esqueceu a regra às vezes. Da próxima vez, vamos prestar atenção, tá bom? O Shui concordou e falou, confio na Yue. E com certeza, vovô e vovó só queriam te deixar experimentar. Mas da próxima vez, lembre-se de esperar todo mundo ficar pronto, certo? A Yue prometeu. Yue, olha, aqui tem um lugar especial preparado só para você. Uma cadeira de princesa. Eu disse para ela com carinho, levantando a Yue e colocando ela em meu ombro. Ela parecia estar montando em um cavalo feliz. Yue riu muito, esquecendo as lágrimas e a tristeza instantaneamente. Dá para ver o mundo do jeito que eu olho pelo ombro do papai. É tão curioso e interessante, até o cheiro da comida no ar é delicioso. Meu estômago não conseguiu se conter e roncou. Fui bem rápido segurando aquelas perninhas gordinhas, cuidando para não deixar ela cair enquanto corria para dentro de casa. Vovô, vovó, chegamos! Eu gritei com toda a alegria e animação, e vovô e vovó sorriram ao ouvir a minha voz. Eles estavam tão felizes. O ritmo das mãos deles com as espátulas desacelerou. Parecia que até a comida na panela sentia a atmosfera calorosa da família. Ah, minha pequena, vem cá. Vovó trouxe uma tigela cheia da sua comida favorita, carne de panela. Enquanto falava, vovó saiu correndo da cozinha com a tigela fumegante nas mãos, cheia de amor por sua neta. Obrigada, vovó. Eu amo muito a vovó. Eu saltei do ombro do papai e fui correndo até vovó, dando um abraço bem apertado. Depois eu me virei e falei pro vovô, vovô, você também trabalhou duro, eu vou comer direitinho. Mãe, eu não te disse que hoje eu não tô bem? Não posso comer essas coisas. Ah, desculpa, esqueci. Eu coloquei a abóbora no vapor na frente de você, meu bem. Espera você ficar boa, a vovó faz um monte de comidas gostosas pra você, tá bom? Tá bom, eu assenti com a cabeça. Agora, vamos agradecer ao vovô e à vovó por esse jantar delicioso. Eu levantei meu copo e falei para você. Você imitou a mamãe e segurou seu mamadeira, junto com todo mundo, dizendo: obrigada, vovô e vovó. Seu gesto fofinho fez todo mundo rir. As risadas e alegrias do jantar foram se dispersando. A luz da sala era suave, iluminando os rostos satisfeitos. Todo mundo estava no sofá, mergulhados no mundo imaginativo do Bob Esponja. Eu estava no meio, segurando firmemente as mãos do irmão Shu e do Lin Mu, soltando risadinhas. Aquela felicidade pura contagiou a todos. Conforme o desenho animado terminava, o tempo escorregou para as bordas da meia-noite. Olhei para a parede e vi você tão sério. Eu hesitei em interromper, mas o Li Shi disse que estava na hora de ir embora. Toquei suavemente o irmão Shu e disse que era hora de se despedir. Em seguida, me levantei e falei com o pai e a mãe do Lin. Pais, já está bem tarde, nós precisamos ir. O Lin Wu sorriu tímido e fingiu que estava brava, batendo levemente no meu braço. Mas havia tanto carinho na força dela. Como você ainda não entendeu? Aqui é a casa do Xiaoyi. Por que você não pode ficar mais? Eu fiquei sem palavras por um momento. Eu realmente não percebi isso. Ela já cresceu e merece experimentar a alegria de dormir com o vovô e a vovó. Queria insistir, mas as palavras morreram na minha boca, sendo barradas pelo olhar firme do papai Lin. Olhei para você, meu coração estava pesado. Eu tinha medo de que você ficasse ansiosa. Pai, você nunca passou a noite longe do irmão Shu. Como você poderia querer dormir com eles? Deixa pra lá. O pai Lin rapidamente me pegou e trocou de sorriso.
Hoje você vai dormir com o vovô e a vovó, tá bom? O quarto do vovô e da vovó também tem uma TV grande e brinquedos. Mas sua reação foi inesperada. Você praticamente concordou na hora. Você assentiu sem pensar duas vezes. Você ama o vovô e a vovó, quer dormir com eles. Enquanto falava, deu um beijinho na bochecha do vovô. E ainda deixou uma marca no rosto da vovó. Você é tão fofa! O pai e a mãe Lin não conseguiam parar de sorrir ao ver você. Você acha que vai querer mamadeira à noite? A Shuli estava preocupada de incomodar os dois idosos. A resposta do pai Lin foi cheia de confiança e calma. Ela moveu a mão levemente, como se estivesse afastando todas as minhas preocupações. Essas coisinhas não precisam se preocupar, cuidamos das crianças tanto tempo, ainda não temos experiências? Fiquem tranquilos, a gente dá conta. Shuli, vai logo descansar, é melhor para você. Amanhã deixa o Lin Mu te levar para passear. Eu pensei em continuar a insistir, mas quando ia falar, mudei de ideia. Pensei em outra coisa. Mas o Shuli nem trouxe roupas para passar a noite. Olhei para a mãe do Lin e o canto da boca dela estava levantado. Ele me lançou um olhar cheio de brincadeira. Ah, isso é fácil. É só pegar algumas roupas limpas da sua esposa para ele. Somos todos da mesma família. A Xiaoyi com certeza não vai se importar. Depois disso, o pai do Lin não me deu mais chance de argumentar. Ele pegou a Yu Yuan nos braços, e a Yui sorriu radiante no colo do avô, como se já estivesse ansiosa para começar a noite de aventuras. O Lin Wu também seguiu atrás, e os dois entraram no quarto, me deixando com uma expressão confusa e um Shuli com as bochechas levemente vermelhas. Aquele sorriso estava cheio de resignação com os planos do Lin Da e do Lin Wu. Então, Shuli quebrou o silêncio de forma brincalhona. Ah, deixe o Yui ficar com os avós então. Eles parecem estar realmente felizes. Eu concordei com um aceno. Então, de forma instintiva, sugeri. Então, vamos descansar mais cedo, né? Amanhã precisamos acordar cedo. Assim que falei, as bochechas do Shuli ficaram ainda mais vermelhas. Ele perguntou, trêmulo, com uma pitada de timidez e expectativa. Descansar? Nós. Eu bocejei de propósito, fingindo não notar a tensão que ele estava sentindo. Deixa que também estou cansado, vamos descansar no quarto. O coração do Shui acelerou, e ele seguiu silenciosamente atrás de mim, passo a passo em direção ao meu quarto. Se você não se importar, pode usar essa. Acabei de lavar, tá bem limpinha. Enquanto falava, peguei uma peça de roupa limpa do armário, mostrando um olhar caloroso e atencioso. Embora eu não venha aqui com frequência, minha mãe sempre cuida de tudo, até das minhas roupas. Shui sentiu uma onda de coragem e calor no peito. Ele abaixou ligeiramente a cabeça, com um pouco de vermelho nas bochechas. Mas eu não me importei. Obrigada, Lin Mumiao. No momento em que pegou a roupa, os dedos dele tocaram meus. Naquele instante, parecia que uma eletricidade suave passou, e os dois deram um leve tremor. Depois, eu me virei e voltei para o quarto. Em pouco tempo, voltei, trazendo um novo hobby e produtos de higiene. Minha mãe pensou em tudo, até nesses detalhes. Shuli, vai tomar um banho e relaxar. Você trabalhou o dia todo. O olhar dele involuntariamente parou na porta de vidro levemente fosca do banheiro. Ele se sentiu um pouco pressionado. Esse tipo de design é realmente raro em casas comuns. Percebendo isso, expliquei. Ah, aquela porta de vidro? É porque eu costumava gostar de relaxar tomando banho e assistindo TV. Mas tem cortina lá dentro. Pode puxar. Eu prometo que não vou olhar. Se você ainda se sentir desconfortável, posso sair. Shuri balançou a cabeça, com um sorriso um pouco tímido e embaraçado. Não precisa, eu não sou assim tão desconfiado. Apesar disso, ele virou as costas e correu para o banheiro. Com medo de ficar mais um segundo, o embaraço iria explodir. Assim que a porta do banheiro se fechou. Embora a visão tivesse sido bloqueada, a fina camada de cortina parecia não conseguir bloquear totalmente a luz, criando uma atmosfera suave e ambígua. Eu fiquei do lado de fora, de costas para o banheiro, ouvindo o barulho da água, e me senti inexplicavelmente mais relaxado. Então, decidi sair. Fui até a sala para me servir de água e acalmar meus sentimentos. Na sala, bebi água a goles largos, tentando desviar daquelas sensações sutis. A mãe do Lin saiu da cozinha, preparando leite em pó para a netinha. Quando passou pela sala, viu que eu estava sozinho no sofá, com um copo d'água em mãos e um olhar um pouco distante. O que você está fazendo aqui, Shui? A mãe do Lin perguntou,
com um olhar curioso. O Shui está tomando banho. Eu voltei ao presente e respondi rapidamente. Meu olhar inevitavelmente se voltou para o banheiro. Quando a mamãe percebeu, sorriu levemente e pareceu lembrar de algo importante. Ela se aproximou e baixou a voz, falando de forma misteriosa. Ah, filho, eu acabei não te dizendo que aquilo já tá na mesa de cabeceira. Eu fiquei sem entender, com a expressão confusa. O quê, mãe? Pode explicar melhor? As bochechas da mamãe ficaram levemente vermelhas, claramente um pouco envergonhada. Aquele negócio, filho, você sabe, não preciso detalhar. Ela disse isso com um olhar que parecia transmitir que tudo estava claro. Qualquer um, mãe, eu realmente não tô entendendo. Eu ri sem querer e percebi que as palavras da mamãe só geravam mais confusão. Ah, deixa pra lá. Você vai ver por si mesmo, tá na mesa de cabeceira. A mamãe decidiu não enrolar mais, mas ainda assim manteve um tom sutil e saiu correndo para a cozinha, murmurando. Joey, espera que eu vou te dar um pouco de leite, preciso ser rápida. Eu olhei para onde ela tinha ido, balançando a cabeça, cheio de confusão, e então bebi mais água. O tempo passou devagar e, achando que Shui já tinha saído do banho, me levantei e fui até o quarto. Ao abrir a porta, fiquei paralisado. Shui estava sentado na beirada da cama, com gotas de água ainda escorrendo do cabelo, parecendo incrivelmente fresco e atraente. Ele usava uma blusa larga. A gola estava levemente aberta, revelando um pouco do seu colo delicado e parte da pele clara. Eu fiz um esforço para acalmar meu coração e disse baixinho. Eu vou tomar banho. Depois disso, me virei rapidamente e fui em direção ao banheiro, com medo de que, se olhasse mais um segundo, minha sanidade fosse por água abaixo. Nesse momento, ouvi uma voz suave do lado de fora. Múmia, você tem um carregador? Meu celular está sem bateria. Minha voz soou abafada dentro do banheiro. Mas ainda assim, era claro o suficiente. Está na gaveta da mesa de cabeceira. Deve ser aquela do lado esquerdo. Dá uma olhada. Eu fiz o possível para parecer calmo, mas meu coração estava agitado, difícil de controlar. Do lado de fora, Shui fez um som leve. Logo, ouvi passos se aproximando da mesa de cabeceira. Meus pensamentos estavam sendo puxados por uma força invisível, formando imagens dela na minha mente. Imaginava Shui se inclinando, com os cabelos longos caindo suavemente, e a blusa se movia lentamente conforme ele se mexia. A largura da blusa escondia um pouco de sua silhueta, a abertura sutil do decote emanava um charme irresistível. Então, a porta do banheiro foi levemente batida, interrompendo meus pensamentos. A voz de Shui veio pelo espaço da porta. Com um leve tom de pânico e gentileza. Múmia, parece que eu não encontrei o carregador. A voz parecia um vento de primavera, mas carregava uma inquietação. Eu pressionei dentro de mim as emoções turbulentas, esforçando-me para que minha voz soasse tranquila e natural. Então procura na gaveta da direita. Talvez eu tenha colocado no lugar errado. Shui fez um som e os passos ecoaram novamente, dessa vez em direção à gaveta da direita. Mas quando ele abriu a gaveta, a cena à sua frente foi tão chocante que ele ficou paralisado. Um par de calcinhas estava quietinho lá dentro, o que foi totalmente inesperado. O rosto dele instantaneamente ficou vermelho, e seu coração parecia que ia saltar do peito. Ele imediatamente fechou a gaveta e se virou, sem ousar olhar novamente. Eu ouvi o som da gaveta se fechando, e uma premonição ruim se formou no meu coração. Mamãe tinha mencionado algo que colocou na gaveta. Eu rapidamente fechei a torneira, secando meu corpo de qualquer jeito com a toalha, sem nem mesmo secar as gotículas. Vesti minhas roupas e abri a porta do banheiro. No momento em que a porta se abriu, nossos olhares se cruzaram no ar. Nós dois vimos emoções complexas e sutis nos olhos um do outro. Shui baixou a cabeça, sem conseguir encarar meus olhos. Seus dedos estavam entrelaçados de forma nervosa, como se estivesse buscando algum apoio, enquanto eu tentava fazer meu rosto parecer calmo e natural, mesmo sabendo que meu interior estava um turbilhão. Shui finalmente quebrou o silêncio, com a voz um pouco tremulante. Desculpe, ainda não encontrei. Assim que saí, vi Shui parado ao lado da cama. Ele estava segurando minha blusa, olhando para mim com uma expressão inocente, e a gola da blusa estava levemente aberta por causa do movimento dele, revelando mais pele delicada. Deixa meu coração acelerar de novo. Eu quase não consigo chegar até a cama e abrir a gaveta. Dentro, tem uma caixa de brinquedos. Não é à toa que a expressão da minha mãe ficou estranha. O Shui com certeza viu, mas não pode ter entendido, né? Eu me apressei em procurar.
Embaixo da caixa, achei o carregador e logo passei para o Xu-Li. Aqui está. Ele pegou o carregador e sorriu agradecido, com o rosto bem vermelho. Obrigado, Lin Mumiao. Eu apenas acenei com a cabeça, mas meu olhar acabou indo de novo para o Xu-Li. Parece que ela percebeu o meu olhar, e as bochechas dela ficaram um pouco vermelhas. O clima estava cheio de uma tensão inexplicável. Nós dois ficamos assim, em silêncio, trocando olhares que se encontravam e se desviavam rapidamente. Parecia que esperávamos o outro falar primeiro. Para quebrar aquele silêncio constrangedor, finalmente tomei coragem e falei com uma voz um pouco hesitante. É melhor você descansar cedo, já está meio tarde. E eu também preciso ir descansar. A voz saiu meio tímida e eu acabei ficando com o rosto quente. Depois disso, fui em direção ao armário, tentando encontrar um cobertor extra, mas para minha surpresa, estava tudo vazio lá dentro. Suspirando, falei para mim mesma. Como assim minha mãe levou todos os cobertores e travesseiros? Ao me virar para o Xu-Li, senti um pouco de vergonha. A minha mãe tirou todos os cobertores do meu quarto. Se quiser, pode dormir aqui. Vou tentar achar um quarto vago. Quando eu estava prestes a sair, o Xu-Li de repente segurou meu pulso. Ela sorriu suavemente e disse, não se preocupe, eu confio em você. Eu murmurei, você acredita em mim, mas eu nem confio em mim mesma. O que eu vou te dizer? Parece que o Xu-Li não ouviu o que eu falei. Ela franziu a testa levemente e um brilho determinado apareceu no olhar dela. Eu sorri de volta. Não se preocupe. Eu tenho bastante quarto em casa. E eu tenho um péssimo costume quando durmo. Eu ronco e posso te atrapalhar. Então é melhor eu procurar outro lugar. Achei uma desculpa para disfarçar minha própria ansiedade. Assim que cheguei perto da porta, puxei a maçaneta e ouvi um barulho alto. A maçaneta quebrou na minha mão. Essa situação inesperada me deixou travado por um instante. Minha expressão passou de surpresa para vergonha. Mãe, eu sei que você está aí fora. Abre a porta. Xu-Li também ficou meio divertida. Ah, já que a porta tá quebrada, não vamos incomodar a sua mãe. É tarde, vamos dormir. Além disso, não me importo com isso. Enquanto falava, ela ficou vermelha, subiu na cama e ajeitou o cobertor, deixando bastante espaço para mim. Eu senti que a Xu-Li estava certa. Se ela não se importava, eu também não deveria parecer muito preocupado. Então, fui para o outro lado da cama. Mas, depois de tantos anos dormindo sozinho, ter alguém ao meu lado era estranho e eu não conseguia dormir. E enquanto eu me mexia, o Xu-Li de repente falou. Limo Miau, quero discutir uma coisa com você. O Yui vai entrar na escola de educação infantil no próximo semestre. Mas ela ainda não tem registro. Ao ouvir isso, eu entendi imediatamente o que a Xu-Li queria dizer. Eu sei, amanhã vamos pegar a documentação. Xu-Li não esperava que eu fizesse isso tão rápido. Ela virou-se um pouco e disse, obrigada, Lin Mumiao. Eu também me virei. Obrigado? O Yui também é minha filha. Isso é algo que eu deveria fazer. Você cuidou da Yui sozinha todos esses anos. Já foi muito difícil. Nós dois deitamos na cama e nos encaramos. De repente, passaram pela minha cabeça algumas lembranças do hotel. Depois, engoli em seco. Feche os olhos e durma. Boa noite. De repente, ouvi o som suave dos lençóis e das roupas se mexendo. Estava prestes a abrir os olhos quando senti um calor na minha frente. Depois, algo macio tocou meu rosto. Meu coração disparou. Abrindo os olhos rapidamente, vi o rosto da Xu-Li bem perto de mim. Nos olhos dela havia uma mistura de ternura e uma leve timidez. Ela rapidamente retirou o rosto. As bochechas dela ficaram tão vermelhas quanto o pôr do sol. Eu só queria te agradecer, disse Xu-Li com uma voz suave. Parece que ela também estava um pouco envergonhada por sua impulsividade. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração. Xu-Li olhou para mim com os olhos um pouco vermelhos. Ela assentiu com a cabeça, como respondendo a uma promessa. Era também uma esperança para o futuro dela. Dorme, amanhã tem muito a fazer, eu disse. Xu-Li sorriu levemente e fechou os olhos, deixando-se envolver pela sensação de calor e segurança. Assim, adormeci. No meio da noite, fui acordado por um leve movimento. Ao abrir os olhos, percebi que havia um corpo macio em meus braços. Xu-Li havia se virado e encostado em mim. Sua posição de dormir não era das mais discretas, uma perna longa estava em minha cintura. Tomei cuidado para colocar sua perna de volta, com medo de atrapalhar seu sonho. Mas, então, quando estava prestes a colocar o braço dela de volta, Xu-Li,
Como se sentisse, estendeu a mão e segurou meu pescoço. Ela me pressionou contra seu peito. Essa ação tão íntima me deixou confuso. Pensei em empurrar Shuli, mas ao ver seu rosto lindo, mesmo dormindo, não consegui perturbar seu sonho. Não pude evitar de engolir em seco. Fiquei surpreso com como Shuli parecia tão magra. Mas seu corpo era realmente de se admirar. Logo percebi que minha mente estava desviando. Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Então, delicadamente, toquei o cabelo de Shuli. Era como consolar uma criança assustada. Tentei ficar imóvel para não acordá-la. Parece que o peso sobre ela a fez acordar. Quando eu ia explicar, Shuli apontou o dedo para meu nariz. Lin Mumiao, por que estou sonhando com você de novo? Ela perguntou. Demorei a perceber que ela achava que estava sonhando. Quando pensei em relaxar, Shuli disse algo que me deixou em choque. Ela sorriu. Já que é um sonho, você só pode me ouvir. E, dizendo isso, ela aproximou os lábios. Com essa atitude repentina, fiquei claramente surpreso. Não esperava que Shuli fosse tão ousada no sonho, era tão diferente da sua timidez durante o dia. Tentei explicar, mas os dedos de Shuli tocaram meus lábios, como se dissesse, vamos aproveitar esse sonho agora. O sorriso de Shuli sob a luz da lua era especialmente encantador. Seus olhos brilhavam com a mistura de amor e doçura. Era uma sensação tão intensa e real que quase acreditei estar sonhando. Mas, já que Shuli estava disposta, decidi não me opor. No entanto, conforme a intensidade aumentava, percebi que não era uma simples situação. Parando de repente, segurei o rosto lindo de Shuli nas minhas mãos e disse, Shuli, olha para mim, você não está sonhando. A surpresa dela com minhas palavras foi evidente. Ela abriu os olhos lentamente e me olhou com um ar confuso. Nós não estamos sonhando? A voz dela tá estranha, parece confusa. Eu passei a mão no cabelo dela. Não, você realmente tá nos meus braços agora. Ela deu uma leve arrepiada e ficou vermelha. Lembrou da atitude dela de antes e ficou um pouco envergonhada. Mas, no fundo, ela gostou, porque ela sabe que realmente gosta de mim. Por isso se atreveu a agir assim no sonho. Vendo a reação dela, não consegui conter o sorriso. Shuli, talvez a gente possa tentar ficar juntos. Só para ter uma lua cheia. Assim ela cresce em um lar saudável. Shuli olhou para mim, surpresa. Sério? Eu sorri e assenti. Shuli não conseguiu segurar a empolgação e pulou nos meus braços, me abraçando forte. Você topa? Shuli acenou com a cabeça. Eu topo. E então ela mostrou o que sentia. Shuli foi para cima e me beijou, o homem que ela admirava há tanto tempo. O jeito dela ainda é um pouco desajeitado. Se continuar assim, meus lábios vão acabar sendo machucados. Então, eu tomei a iniciativa. Agora, a Shuli, que antes estava animada, ficou super tímida. O que você tá fazendo? Meus olhos ficaram perigosos. Shuli ainda não tinha entendido a mensagem. Depois de um beijo desajeitado, enquanto ela respirava fundo, eu preparei para abrir a gaveta. Mas aí Shuli de repente ergueu a cabeça e sussurrou no meu ouvido. A Yui sempre diz que quer um irmão ou irmã. Isso foi como jogar gasolina na fogueira. Meu olhar ficou profundo. Então tá, vamos realizar o desejo dela. E lá vou eu de novo para um combate com a Shuli. No dia seguinte, eu acordei às 6, como sempre. Pouco depois, Shuli também começou a abrir os olhos. Ela parecia confusa. Ao me ver, sorriu. Bom dia, eu disse enquanto me aproximava para dar um bom dia. Bom dia. Shuli imediatamente tapou a boca, vermelha de vergonha. E eu ainda não escovei os dentes. Ela se levantou e alongou o corpo. O movimento dela tinha uma graça natural. Dormir a noite inteira fez-se sentir muito melhor. Ainda bem que ela já teve um treinamento em dança, então se recupera rápido. Shuli correu para se trocar. Já terminei. Você pode ir escovar os dentes. Quando entrei no banheiro, Shuli organizou rapidamente os lençóis e o cobertor. Ao ver as marcas, ficou vermelha. Logo, saí do banheiro. Com um leve aroma de sabonete, eu parecia ainda mais refrescante e atraente. Fui até Shuli e a abracei por trás. Com o queixo apoiado em seu ombro, disse baixinho. O que você tá fazendo? Shuli sentiu meu calor e sua respiração acelerou. Tô levando os lençóis para lavar. É só deixar aí que eu vou para casa mais tarde. Minha mãe vai pedir para a empregada arrumar o quarto. Não, deixa que eu faço. Se tá sujo, eu lavo. Não precisa incomodar a empregada, disse Shuli, um pouco envergonhada.
Eu dei uma olhada rápida nos lençóis e entendi o que Shuli queria dizer, então peguei os lençóis. Sem problema, eu cuido disso. Vai tomar café da manhã. Deixa que eu faço. Como é que você, um homem, vai fazer uma coisa dessas? Mas eu continuei segurando os lençóis. Quem disse que homem não faz isso? Além disso, essas tarefas são coisa de casal, não tem essa de que homem faz e mulher não. Mas meu pai sempre dizia que os homens ganham o dinheiro e as mulheres devem ficar em casa cuidando da casa e das crianças. Shuli abaixou a cabeça, lembrando de quando a mãe dela dormiu sem fazer o jantar. Ela acabou sendo criticada por isso quando o pai chegou em casa. Eu percebi que Shuli ficou incomodada. Eu toquei seu rosto suavemente. O que seu pai disse tá errado. Não se preocupe, eu não sou assim. E além do mais, eu sei fazer muito mais coisas. Shuli inclinou a cabeça e, acompanhando meu raciocínio, falou: marido, você é tão gentil. Eu sorri para ela. Ah, sua boba. O que você tá dizendo? Não era você que tinha prometido que hoje ia comigo para pegar a certidão? Então, isso não me faz seu marido? Só estou te preparando para o futuro. E quanto ao nosso casamento, pensei em adiar até depois da formatura. O que você acha? Se você quiser fazer aqui no Brasil ou fora, tanto faz. Mas eu percebi que você não parecia tão animada. Claro, se você preferir fazer agora, posso falar com meus pais. Eu só não achava que você queria algo tão grandioso. Toda menina sonha em usar um vestido de noiva, não é? Eu imaginei você em vários vestidos, todos lindos. Eu pensei em fazer um modelo especial para você, quando de repente, você começou a chorar. Fiquei sem saber o que fazer, então fui lá e sequei suas lágrimas. O que houve? Por que você tá chorando? Eu não estou chorando, tá tudo bem. Só ainda não consigo acreditar. Não tô sonhando, né? Que boba! Claro que não! E dessa vez, eram lágrimas de felicidade. Você me abraçou, como se tivesse medo que tudo fosse um sonho. Você é incrível! Nunca imaginei que alguém faria tanto por mim. Mas não tá certo você não me chamar de marido. Eu ri e dei uns tapinhas nas suas costas. No final das contas, seja como for, eu sou sua esposa. E quem sabe até podemos ter irmãos e irmãs. Agora vai logo comer seu café da manhã, deixa o resto comigo. Depois a gente leva a Yui ao parque de diversões. Hoje é sábado, e quero me divertir com ela. Mas não vou deixar você arrumar a cama sozinha. Vou te ajudar com isso. Eu só deixei a Yui me ajudar, enquanto jogava as roupas na máquina. Assim que liguei, olhei para você. Pronto, vamos comer, e deixa a máquina trabalhar. Eu peguei sua mão e saímos. A mesa já estava pronta, e a Yui estava com um sorrisinho feliz, saboreando o mingau. Ela estava desfrutando do lanche que eu fiz especialmente para ela, e estava maravilhoso. Quando me viu chegando, ela gritou animada: pai, mãe, vocês finalmente acordaram. O sol está rindo de vocês. Fiquei encantada com a inocência dela. Olhei para você e sorri. Oi, Yui. Você tá radiante hoje. Me sentei ao seu lado, admirando sua alegria, e disse para sua mãe: oi, mãe. E seu pai? Por que ele não tá aqui? A sua mãe respondeu com carinho: bom dia, querida. Ah, não foi nada. A Yui foi super tranquila, nem precisou de mim para dormir. Diferente da gente quando éramos crianças, eu ri, sem saber se era hora de me sentir envergonhada. Mas, já que você elogiou minha filha, tá valendo. Agora, vai comer o café da manhã. Seu pai saiu cedo para mostrar pros amigos que agora é avô. Ele ainda queria levar a Yui com ele. Mas eu estou preocupado. Papai e mamãe acordaram muito cedo hoje e não vieram para a cama. A carinha da Yui estava bem orgulhosa. É, Yui, você é demais. Eu estou elogiando, certo? Depois de ouvir o elogio, a carinha da Yui ficou ainda mais satisfeita. Então, com os olhinhos bem redondos, perguntou: papai, mamãe, vocês já terminaram o que tinham que fazer de manhã? Os dois não entenderam muito bem o que a Yui queria dizer, mas notaram que a mãe dela parecia um pouco envergonhada. Por sorte, a Yui continuou falando. A Yui queria brincar com papai e mamãe, mas a vovó não deixou. A vovó disse que papai e mamãe tinham coisas importantes para fazer de manhã. A Yui é uma menina obediente, então não pode atrapalhar papai e mamãe enquanto fazem coisas importantes. O olhar dela era muito sério, mas ao mesmo tempo, engraçado. Eu estava preocupado que a curiosidade da Yui fosse continuar, então decidi mudar de assunto. Yui, você é tão obediente. À tarde,
Papai e mamãe vão te levar ao parque de diversões, tudo bem? Realmente, criança é criança. Assim que ouviu o parque de diversões, ela ficou tão feliz que esqueceu a curiosidade que tinha antes. E ela me deu um beijinho na cara. Papai é o melhor. Depois que eu almoçar, já vou estar pronta com meu documento. Vou levar o Shuri para casa pegar o documento e depois ir ao cartório, mas não esperava encontrar um visitante inesperado na porta da casa do Shuri. Um homem todo arrumado, segurando uma garrafa de bebida e batendo na porta incessantemente. Shuri, sua mercadoria que não vale nada, sai daqui!